Olá, boa tarde. Começa agora o seu jornal Comunicadores Sem Fronteiras. E fique por dentro do que está acontecendo no mundo através de várias agências de notícias. Eu sou o jornalista José Eduardo e vamos com os últimos informes. Hoje começamos o nosso programa com a campanha de Neymar e Dani Alves, em prol aos objetivos globais da Agência 2030. Assista! Você sabia que toda pessoa tem superpoder? E sei que você também tem. Eu consigo voar pelo campo quando eu tô jogando. Todos vocês têm superpoderes também. Nós precisamos da ajuda de vocês para ganhar um campeonato. Temos 3 objetivos urgentes até 2030. Primeiro é desigualdade mundial. Depois, nossa partida é contra a pobreza extrema. E a terceira é respeitar nosso planeta. Assista esse filme para descobrir como nós podemos usar nossos superpoderes para vencer esse jogo. Juntos, nós podemos fazer isso. Com licença. Oi, você tem um minuto? É importante. Precisamos da sua ajuda. Imagine que você está viajando pelo espaço em busca de vida inteligente. Já faz um tempo que você está viajando. Porque espaço é muito espaçoso. Você já encontrou milhões de planetas sem nenhuma forma de vida. Então você vê a Terra. Uma pequena ilha no espaço, um pontinho de água, rocha e solo, envolto por um fino véu de ar que podemos respirar. Talvez haja vida lá fora, no espaço. Mas aqui na Terra, ela está em toda parte. Nas plantas, insetos, pássaros, peixes e todos os tipos de seres vivos. Alguns são lindos, já outros são meio esquisitos. Muitas pessoas como você e eu, essa forma de vida incrível e razoavelmente inteligente. Os seres humanos são exatamente como o resto dos seres vivos que habitam a Terra. Começamos como sementinhas e, nas condições certas, crescemos e desenvolvemos. Para isso, todos precisamos dos mesmos elementos básicos. Não de celulares, tênis ou Facebook, mas de água limpa, ar puro e alimentos saudáveis. Sem eles, não podemos sobreviver por muito tempo. A boa notícia é que a Terra pode suprir as necessidades de todos. A má notícia é que temos alguns desafios pela frente. O primeiro são as mudanças climáticas. Nosso modo de vida atual ameaça os recursos de que precisamos para viver. Os combustíveis que queimamos poluem a atmosfera. Estamos ficando sem água limpa e potável. E isso não é o pior. O segundo problema são as desigualdades. Enquanto algumas pessoas têm muito mais do que precisam, a maioria não tem o mínimo necessário. Isso pode levar à pobreza, o que não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso a remédios que poderiam curá-las ou evitar que fiquem doentes. Em alguns países, as crianças reclamam porque precisam ir à escola. Em outros, milhões de crianças não têm sequer a oportunidade de estudar. Será que isso é justo? O fato é que nós somos os responsáveis por esses problemas. Então também podemos solucioná-los. Precisamos trabalhar juntos. Deixe-me explicar. Se pensarmos bem, todos os seres vivos têm superpoderes. As aves podem voar? Nós não. Os cães sentem cheiros que não conseguimos sentir, o que nem sempre é ruim. As plantas absorvem um gás que não podemos respirar e o transformam em ar puro. Mas os seres humanos têm um poder que nenhuma outra criatura tem. Somos os seres mais criativos do planeta. Temos uma cabeça cheia de ideias e também uma grande capacidade de criação. Esse poder já nos permitiu mudar o mundo e resolver milhares de problemas. E agora podemos fazer isso de novo. Por sorte, temos um plano. Existe uma organização que representa a população de 193 países e trabalha para promover a paz e a cooperação no mundo. Você já deve ter ouvido falar dela, a Organização das Nações Unidas. Ela acaba de anunciar as metas globais para o desenvolvimento sustentável. São 17 metas desenvolvidas para proteger o planeta das mudanças climáticas e tornar o mundo mais seguro, com mais igualdade e justiça para todos. Precisamos alcançar essas metas até 2030. O bom de ter um plano é que podemos acompanhar nosso progresso ao longo do caminho.
2030 não está tão longe. Por isso, precisamos incentivar uns aos outros usando a nossa imaginação. Podemos começar tornando essas metas conhecidas. Por isso, aprenda e fale para todo mundo sobre elas. E peça a cada um que também conte para os outros. Depois, e é aí que a coisa fica interessante. Veja o que você pode fazer para ajudar de verdade. Uma maneira de ajudar e proteger o planeta é não desperdiçar comida, água ou eletricidade. Também podemos fazer a diferença defendendo pessoas tratadas injustamente e respeitando os direitos humanos. São 17 metas no total, o que significa que você pode ajudar de diversas maneiras. Precisamos de novas ideias e novas formas de agir. E se o fato de ser menino ou menina não influenciasse em nada a sua segurança, as suas amizades ou os lugares que você frequenta? E se descobríssemos novas formas de tornar a água limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais você acha que podemos fazer? Todos vivemos na Terra e dependemos dela para viver. Temos muitas culturas diferentes, mas nosso planeta é um só. Se cuidarmos dele e das pessoas e compartilharmos o que produzimos de forma justa e sustentável, tudo de que precisamos está bem aqui. Pode ser que um dia o homem encontre vida inteligente no espaço. Enquanto isso, por que não tentamos viver da forma mais inteligente aqui, em casa, a Terra? É só uma ideia. Agenda 2030 da ONU, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável não são apenas itens de uma lista, representam a abordagem holística para a compreensão da resolução de problemas da atualidade. Ao nos orientar a fazer perguntas certas no momento certo, precisamos considerar vários desafios para descobrir como eles se conectam. Mas como ele funciona? Confira nesse vídeo do Centro de Reconhecimento para Desenvolvimento Sustentável da UNSSC, da Instituição de Ensino dos Funcionários da ONU, em parceria com a Fundação Simply Show. Veja! The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015, when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet, and the blueprint for success. The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet. Imagine there's no countries. UNICEF Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030. While fellow UNICEF Goodwill Ambassador Angelique Kidjo underscored a focus on Africa and developing countries. But the universal agenda is important to all nations, as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality. Poverty, growing inequality exists in all of our nations, and all of our nations have work to do, and that includes here in the United States. And that's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals build on the success of another 15-year plan. Created in the year 2000, the Millennium Development Goals sunset at the end of 2015. The MDGs halved extreme poverty, achieved equal primary education for girls and boys, and dropped HIV infection by 40%, among many successes. The SDGs go beyond the MDGs by improving the lives of everyone, everywhere, and create a better world for future generations. Today, we are 193 young people representing billions more. The youngest Nobel Peace Laureate, Malala, calls on world leaders to keep their promise to every child. Each lantern we hold represents the hope we have for our future because of the commitments you have made
to the global goals. And Pope Francis advised world leaders to put humanity and the environment over politics. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia. 193 nations unanimously committed to the Sustainable Development Goals. It is so decided. But the journey starts here. Now's the time to take global action for local results and move our people and planet towards a sustainable future. Mas entenda bem quais as dimensões do desenvolvimento sustentável neste vídeo produzido pela ONU. Entendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável. Ao adotar a Agenda 2030 e seus 17 objetivos, a comunidade mundial reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a garantia de crescimento econômico sustentado e inclusivo, a inclusão social e a proteção ambiental, e de fazer isso de forma colaborativa e em paz. A Agenda 2030 é universal, transformadora e baseada em direitos. É um plano de ação ambicioso para países, organismos da ONU e todos os outros agentes de desenvolvimento. A agenda nos inspira a pensar criativamente sobre os desafios atuais da sustentabilidade, para desenvolver parcerias e tomar ações corretas. No coração da agenda estão 5 componentes principais: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Esses, por sua vez, sustentam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e são aplicáveis a todos os países. A Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, não são somente itens de uma lista. Eles representam uma abordagem holística para entender e enfrentar problemas, levando-nos a fazer as perguntas corretas na hora certa. Para alcançar isso, nós devemos considerar os diversos desafios para compreender como se relacionam entre si e qual o impacto entre eles. Encontrar essas interdependências nos ajuda a chegar às causas raízes dos problemas e criar soluções de longo prazo. Então, como isso funciona? O desenvolvimento sustentável normalmente é visto como tendo 3 elementos principais: crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Mas é importante lembrar que essas não são simples categorias ou caixas. Elas estão relacionadas entre si e têm aspectos comuns. Por exemplo, um desafio de saúde como a tuberculose não é causado somente por um estilo de vida não saudável. Ele pode também ser influenciado por outros fatores como pobreza ou qualidade do ar. Para desenvolver essa abordagem ainda mais, 2 dimensões críticas que irão impulsionar a Agenda 2030 foram adotadas pelos Estados-membros: parcerias e paz. Parcerias fortalecem as capacidades de os participantes trabalharem em conjunto. Paz, justiça e instituições sólidas são essenciais para melhorias nos 3 elementos principais. A genuína sustentabilidade se encontra no centro e será importante considerar cada um dos ODS através das lentes dessas 5 dimensões. É claro que não podemos cobrir todos os possíveis aspectos de um único desafio. Por isso, é crucial construir parcerias para compartilhar conhecimentos e experiências e aprender como abordar coletivamente os desafios. Isso requer novas formas de trabalho em equipe, com foco na criação conjunta. A apropriação nacional é fundamental para abordar os desafios de forma correta. Muitas organizações e agentes têm um papel importante a desempenhar. Seu envolvimento assegura engajamento a longo prazo e garante que ninguém seja deixado para trás.
A natureza universal da Agenda 2030 também nos pede para ver o planeta como um. Cada país, cada comunidade tem temas a abordar e todos compartilham uma responsabilidade pela abordagem dos desafios enfrentados coletivamente. Para avançar, nós precisamos desenvolver as capacidades corretas para a Agenda 2030. Precisamos investir na aprendizagem a longo prazo para defender a mudança, promover ações de implementação, medir progressos e identificar e capacitar novos parceiros para apoiar a Agenda 2030. Todos precisamos liderar o processo visando um mundo melhor durante nossa vida. Porque somente se fizermos as perguntas corretas e buscarmos as respostas corretas, e somente se levarmos nossa responsabilidade a sério, poderemos realizar uma agenda realmente transformadora sem deixar ninguém para trás. E uma atualização do Facebook deixou muita gente irritada. Em breve, Facebook vai cobrar por leituras de conteúdos. Assista o vídeo do Grupo Tecnologia. E nesse vídeo uma notícia não muito boa para quem não gosta de pagar para ter acesso a conteúdos. Na internet já tem esse hábito, as pessoas já têm esse hábito de usarem as coisas de graça. Você entra no YouTube e não paga nada, você entra no Facebook e não paga nada, entra no Twitter, não paga nada, e aí vai, e assim vai. Mas existem certos tipos de conteúdo, certos portais, sites, serviços que acabam cobrando para você ter acesso ao conteúdo. E acaba sendo algo exclusivo, você tem alguns benefícios e tudo mais. Mas muita gente não gosta desse tipo de coisa. E agora o Facebook falou em uma entrevista, ou melhor, em uma conferência, que em breve vai lançar um sistema que para você poder ver certas notícias dentro da rede social, será necessário que você faça uma assinatura paga. Sei lá, eu não sei quanto vai ser, sei lá, $15 por mês, $10 por mês, ou aqui no Brasil, R$20, R$15, algo assim. Não se sabe se vai ser para todo mundo, né? Qualquer fanpage vai poder fazer isso, vai poder cobrar pelo conteúdo que vai estar disponibilizando, ou se vai ser para grandes portais, grandes jornais. Hoje em dia, aqui no Brasil, já existe isso, você entra em alguns jornais grandes, como a Folha de São Paulo, por exemplo, e aí para você ter acesso a certos tipos de conteúdo, você tem que pagar, você tem que ter uma assinatura mensal para acessar aquele conteúdo. Não se sabe exatamente como vai ser, se vai ser para todas as fanpages ou para sites específicos, portais específicos como esse que eu falei para você agora. Isso foi confirmado pelo Facebook, só não foi explicado exatamente como vai funcionar. E claro, muita gente já não gostou dessa notícia, muita gente já está contra essa novidade. Mas enfim, deixe sua opinião aí embaixo, o que você achou dessa questão aí do Facebook cobrar para você ler notícias. Mas é isso, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. E vamos a um breve intervalo e voltamos com os seguintes assuntos. O Uruguai começou a vender maconha com fim recreativo. Entrevista com o pastor Valdemir, diretor da Casa Nova Vida, e Dr. Carlos Turato, conversando conosco sobre esse tema. Não saia daí, voltamos já. If you are Muslim, your life was safe. Em abril de 2015, membros do grupo extremista islâmico Al-Shabaab atacaram a Universidade de Garissa, no Quênia. But the end an exam, if you are to pass, you could really say you are Muslim. If you could fail, you are shot dead. Frederic é um dos sobreviventes. Na noite anterior, ele ficou acordado até tarde, orando por uma aluna. Na manhã seguinte, a garota estava morta. O rapaz afirma que a única razão pela qual ele ainda está vivo é porque se sentiu muito cansado para participar das orações naquela manhã. Por isso, ele teve sua vida milagrosamente poupada. Sometimes I could not imagine this is not reality. How can this happen? How can people who I know, that is somebody, I know these people, are they really dead? It is some of your prayers that have made me
remain strong. Some are saying I am very strong, but I tell you, were it not for prayers, I could not have come this far. I could have collapsed at the very day, but because the grace of God is sufficient, and you are still continuing to support us, may the Lord bless you. We really appreciate, and let's continue holding one another as one body. Hoje, Frederic pede oração para curar o corpo e a mente. Muitos sofreram sérios traumas. Ele clama por paz de espírito, força e sabedoria. Quer saber como ajudá-lo? Participe do DIP 2017 e junte-se a nós pela África. O Uruguai começou a vender esse mês a maconha com um fim recreativo. Veja a matéria da Voz das Américas. O Uruguai começou a vender nesta quarta-feira maconha para uso recreativo, depois da pioneira lei de 2013, um fato único no mundo que transforma o país no primeiro a aplicar um controle estatal sobre a produção, compra e venda da erva. 16 farmácias de 11 dos 19 departamentos do país começaram a vender nesta quarta-feira. Mais de 1.000 estabelecimentos estão habilitados para venda em todo o território. As quase 5.000 pessoas registradas até agora podem comprar a substância em pequenos potes de 5 gramas por 187 pesos uruguaios, o equivalente a cerca de R$20. Cada pessoa pode comprar um máximo de 10 gramas por semana e até 40 gramas por mês. Serão distribuídas 2 variedades de maconha, que foram chamadas de Alfa-1 e Beta-1, as duas com uma média de 2% do componente psicoativo tetrahidrocannabinol, o THC. No momento da compra, os consumidores não precisam revelar nenhum tipo de dado pessoal, já que tudo é feito por reconhecimento da impressão digital. A venda da erva em farmácias completa as 3 etapas previstas na Lei de Regulamentação da Maconha, aprovada em 2013, que disponibiliza o acesso recreativo junto com o autocultivo e os clubes canábicos, habilitados desde 2014. A produção que circula a partir de hoje foi cultivada com sementes que chegaram do exterior. As 3 vias do acesso à substância são excludentes entre si e requerem o registro perante o Instituto de Regulamento e Controle do Cannabis, encarregado de fiscalizar e controlar a regulamentação e implementação da lei. E mais ainda, depois da liberação, filas gigantescas estão sendo formadas para comprar por usuários. Veja esse vídeo. O Uruguai começou a vender maconha para uso recreativo nas farmácias do país nesta quarta-feira. E desde o início do dia, centenas de pessoas de todas as idades fizeram longas filas para adquirir o produto. O frio não desanimou os consumidores, que aguardavam por este dia desde que o governo aprovou a lei que legalizou a produção e a venda de maconha. E agora, vamos conversar com o pastor Valdir Domingues, diretor da Casa Nova Vida de Jacutinga, e também com o Dr. Turato, psicólogo, onde conversamos em nossos estúdios sobre o assunto. Assista. E depois dessa entrevista que você viu aí sobre a liberação da droga, nós estamos aqui com o Dr. Carlos Turato e o pastor Valdir Domingues, do qual nós vamos conversar um pouquinho com cada um em particular e saber sobre essa liberação da droga e a influência que pode ter no Brasil. Dr. Carlos Turato, como que o senhor vê a liberação da maconha no Uruguai? Como o senhor vê esse processo? Então, boa tarde, queridos amigos da TV Jacutinga. E esse é um assunto que está aí na mídia, está acontecendo agora, já é um processo longo desta liberação, legalização da maconha no Uruguai, um país que, nesse sentido, na América Latina, tem tomado a dianteira. E essa é uma tentativa, né, como a gente pelo menos vê na intenção, de descriminalizar e lidar com a situação no âmbito do Estado, das instituições que possam tirar as drogas da mão do crime, que acaba facilitando, favorecendo esse uso oculto, né, e acaba trazendo muitos problemas na área criminal, com assaltos, mortes, roubos, em função disso. É uma tentativa que existe em muitos países já no mundo, alguns países com uma diminuição, um sucesso, outros
Não, depende das características culturais dos países, mas a situação da droga a nível mundial é gravíssima, né? É praticamente planetário esse problema. Há uma visão do consumo e do imediatismo, do prazer que tem a droga. As pessoas falam, a droga não presta, mas quem usa no início acaba ficando dependente do aspecto físico e do aspecto psicológico, que é o efeito, um efeito de alegria, de se livrar dos problemas. Obviamente é uma impressão, uma alucinação, uma ilusão, que depois que a pessoa usa, ela acaba voltando a ter as mesmas emoções, o mesmo estado de consciência, e aquilo o cérebro ele deseja novamente aquela substância para poder sentir aquele bem-estar que sentiu durante o uso da droga. Esse é o mecanismo viciante. É assim no caso do Uruguai, o que o senhor vê essa liberação? Como que o senhor vê essa liberação no caso do Uruguai? Eu creio que é o primeiro país na América do Sul, né? O país que está em primeiro. Tem outros países como a Argentina, o Chile, que já tem uma permissividade já sobre o quanto o quanto que a pessoa é encontrada, né? Porque há esse entendimento, essa busca de resolver um problema social gravíssimo, né? Onde muitos vão acabar vivendo desse produto, não só os criminosos, mas também há muita corrupção em função disso, né? Muito dinheiro correndo para conseguir que as pessoas acabam viciando, elas vão atrás disso de qualquer jeito. Há um impulso neurológico, a dopamina, que é uma substância que é liberada com a droga, traz um efeito de prazer, e os jovens são as grandes vítimas, porque eles entram não sabendo a dimensão do que aquela dependência vai trazer para a vida, e inclusive há muito estímulo de quem tem esses produtos, induzindo muitas pessoas a esse uso. Segundo o que a gente vê na imprensa, é uma tentativa de diminuir essa criminalização, esse domínio, né? Trazendo para um controle. Alguns colocam isso como uma motivação maléfica, né? Que não tem nada disso por trás, que é uma questão de domínio comercial, e outros já vêm como uma tentativa de uma resolução de um problema social. Uma pergunta à parte aqui, durante o senhor foi falando, eu fui pensando, existe a possibilidade de a pessoa experimentar, ela ficar automaticamente viciada só através da maconha? Sim, normalmente o vício começa por essas drogas mais leves, natural, como é o caso da maconha, né, que é originária de uma erva, né? E aquilo leva a pessoa a consumir junto o álcool, e ela se dispõe também a outras substâncias naquela busca de aumentar esse efeito de bem-estar, de êxtase, de contentamento, de estar se sentindo livre dos problemas, sempre deixando claro que é um efeito ilusório e temporário, e é o responsável pela volta da necessidade do consumo. É ele que alimenta o vício e a dependência. O senhor trabalhando também na Santa Casa e nessa instituição que nós vamos falar com o pastor Valdemir, como que o senhor vê esse detalhe da droga medicinal? Como que o senhor está visualizando isso? Por que agora estão achando que é a droga medicinal? Já existem essas drogas chamadas medicinais em vários países há muito tempo, mas sempre foram proibidas em muitos países, né, dentro já da lei da proibição do uso dessas substâncias que são consideradas ilegais. Mas há uma pressão da área médica para substâncias que realmente têm um uso medicinal, e há uma discussão muito grande sobre isso. Não conheço essa parte médica. Então, essas drogas eu não conheço assim a parte médica, porque não sou médico, mas existe assim algumas drogas que realmente são utilizáveis em doenças severas, terminais, que é uma necessidade de um alívio de dores, né? Existem muitas coisas aí que transformam em droga, até a cola, né? Cola branca pode se transformar em droga. Tem muitos garotos que, principalmente em São Paulo, os garotos saem cheirando cola. Cola branca não, a cola chamada de sapateiro, né? Que dá um tonteamento, dá que eles chamam lá de barato, um sentimento de bem-estar, e assim, realmente
se a gente for ver na internet o tipo de materiais que se usa para causar efeitos de mudança de consciência no ser humano, se arrisca tudo, né? Logicamente com graus de perigo, desde ficar adoentado, acamado, ou ficar com problemas neurológicos até a morte, né? Como a gente já tem visto vários casos. Bom, aqui a gente vai fazer uma pergunta dupla. Vou fazer a minha pergunta do senhor para o pastor Valdemir também. Qual a dificuldade de libertar uma pessoa do vício? A gente já ouviu falar de muitas coisas, na internet existem muitas besteiras, muitas coisas alucinógenas, sei lá, um monte de coisa. Qual a dificuldade de libertar uma pessoa que já, como se diz, não consegue mais sair daquilo? É como todo vício, né? O vício do álcool, do cigarro, a dependência, a necessidade daquele organismo, quimicamente, né? E psicologicamente, ela cria uma necessidade, um impulso irrefreável, uma compulsão. A compulsão está por trás de todo vício. É um impulso de ir atrás daquilo que se deseja de qualquer maneira. Tanto que quem tem essa compulsão, num grau muito elevado, às vezes pega até objetos de si, objetos da família, ou entra até no crime, às vezes mata alguém que tem um objeto que ele pode usar para trocar por drogas, devido a esta compulsão, a esta fissura, essa necessidade irrefreável. Então, essa é o grande problema. Então, como o senhor falou, vai ser falado sobre a instituição onde a gente abriga pessoas em recuperação, em busca da libertação dessas drogas. Existe o período que a pessoa fica num estado de necessidade urgente, né? E depois, conforme vai desintoxicando, a pessoa vai conseguindo manter. Então, existe todo um ambiente próprio, acolhedor, como nós vamos falar, né? Onde a pessoa se sente protegida e ela fica distante daqueles problemas, porque esse alívio do sofrimento é por causa do quê? De um despreparo psicológico para enfrentar a vida e enfrentar os sofrimentos. Então, um tipo de produto químico que tire essa sensação é bem-vindo para aquela pessoa que não tem noção do que ela está fazendo para se aliviar daquilo. E aí o efeito, ela continua no estado... O efeito dominó é muito grande. Ela continua no estado de imaturidade, depois de 15, 20 anos, ela continua quando ela começou com o vício. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, uma coisa à parte. Depois do tratamento, a pessoa já... Eu quero perguntar do senhor, depois eu vou perguntar para o pastor Valdemir também a mesma coisa. As consequências depois do tratamento, fica sequelas, a pessoa muda, como se diz, existem sequelas que vai marcar na parte psicológica da pessoa pro resto da vida? Quais são elas? Tem sequelas físicas, né, sociais e psicológicas, uma convivendo com a outra, né? Então, uma é a imaturidade psicológica, emocional, né? Um atraso. Esse tempo, normalmente, a pessoa fica numa fissura tão grande que ao dia, a noite, ela fica atrás disso. Vale pensar de outra coisa. Ela só pensa nisso, ela só precisa conseguir aquilo. Então, ela não tem dimensão de vida nenhuma, social, familiar, de par, de pai, de filho, de amigos. Então, os amigos estão relacionados com a droga. Existe ali uma parceria. Eles fazem parte, né? É uma irmandade, né? Tanto que para sair da droga, aqui mesmo em Jacutinga tem, né? O NA, Narcóticos Anônimos, sempre se faz em grupo. Se entrou em grupo, se sai também em grupo. Se existe uma irmandade do que consome a droga, existe uma irmandade dos que querem se libertar, um dando apoio ao outro. Uma irmandade do mal, do problema, e uma irmandade do bem para ajudar, para dar suporte, para sair daquele problema, né? Então nós temos aí a Alvorada da Esperança, acho que é do chamado João da Ótica, né? Que tem lá essa instituição que dá apoio a pessoas com esse problema, né? Então nós temos várias, vamos dizer, confrarias de suporte, de apoio, para ajudar a pessoa a sair disso. E uma transformação, uma vivência que ela vai desenvolvendo social lá na instituição, depois nesses grupos, vai dando uma estrutura psicológica melhorada, amadurecida, para ela poder realmente enfrentar e conseguir se libertar dessa compulsão através de
de um autodomínio e através de uma vivência emocional mais satisfatória da vida, volta a ter vivência familiar, então ela tem uma força suficiente para não mais buscar aquilo, porque ela sempre vai ter agora aquela vivência que ela teve, aquela dependência, tanto que os alcoólatras dizem assim, eu sou alcoólatra, mesmo que ele tenha 30 anos que ele tenha deixado de beber, né? Ou também do narcóticos, né? Eu sou usuário, mesmo 30 anos, para ele estar sempre se alertando da necessidade dele estar mantendo aquela exatamente, aquele alerta, né? Certo. Obrigado, doutor. Eu quero chamar agora o pastor Valdemir, tá, para entrar no estúdio. Pode sentar ali com a gente. Pastor Valdemir, eu queria saber do senhor o seguinte. Vou fazer a mesma pergunta para o senhor, porque já que o senhor vê dessa instituição o tratamento espiritual, né? Sim. Bom, pastor, eu gostaria de saber do senhor, qual a dificuldade de haver uma libertação de uma pessoa na parte espiritual, de ela se libertar da droga? Como é que é feito isso no tratamento? Bom, a gente conscientiza as pessoas, né, que vão para casa sobre a importância da parte dela, né? Ela querer, o ponto-chave é a pessoa querer a libertação, né? É uma coisa que eu friso lá. Tem que ter desejo do coração. Desejo, né? Querer. O primeiro passo, há um ditado que diz que querer é poder, né? Não está na palavra de Deus, mas tem uma certa verdade, né? Se a pessoa não quer, é impossível acontecer uma recuperação, uma libertação. Então o primeiro passo é a pessoa querer. E buscar na fonte certa, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Porque Ele veio para libertar o homem, Ele veio para salvar. Então nós batemos a nossa ênfase ali, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. A palavra fala, se o Filho Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E uma das coisas também que eu comento também, é que também é o livre-arbítrio de Deus que deixou para o homem, para poder desejar o que ele quer. Então se ele quer uma libertação, ele vai alcançar, ele vai ter quem ajude ele. Exatamente. Né? Tem pessoas ali, nós temos obreiro de tempo integral, né, 24 horas à disposição, que é o Piauí, mas é aquilo que você falou aqui, né, que a pessoa tem a livre escolha, ela tem que querer. Inclusive a casa é aberta, a pessoa não quer mais ficar, ela pode ir embora. Pode ir embora. Não é prisão. Não é uma prisão, como clínica, né, que a pessoa fica fechada. Mas claro que ela tem a família empurrando. Exatamente. E quando a pessoa não quer mais, nós comunicamos à família primeiramente, né, para que a pessoa possa ser encaminhada e voltar para a família, voltar para o seu destino, né? Não ficar solto, que é uma irresponsabilidade nossa, sim, né? Claro. Casa, né? Tomar consciência como a família trouxe, informar a família que está, olha, ele não quer mais, nós temos liberdade, não podemos prender, porque senão seria prisão de cárcere, né? Cárcere privado e tudo mais, e é contra a lei isso. Então a gente dá uma liberdade, né? Agora a nossa função é mostrar realmente onde está a solução. Um certo filósofo chamado, ele dizia que nós temos um vazio do tamanho de Deus, né? As pessoas procuram essas coisas porque elas estão vazias de Deus. Então elas procuram nas drogas, procuram na prostituição, em tantas outras coisas, né? Para preencher esse vazio. E Pascal, né, um filósofo cristão, dizia que nós temos um vazio do tamanho de Deus. Só Cristo que pode preencher esse vazio. Então o que nós incutimos na vida das pessoas ali é a pessoa do Senhor Jesus, porque nós precisamos de alguém além de nós, né? É como uma pessoa está no fundo do poço, ela precisa de uma mão. Diz na palavra de Deus aí em Salmos, né? Se não me engano, Salmos 40, né? Sim. Que o salmista falou que ele clamou por socorro, que ele estava num tremendal de lama, estava no fundo do poço. Então alguém tem que estender a mão, e essa mão que é estendida é do Senhor Jesus, né? Através dos obreiros que nós temos ali, para amparar essas vidas, né? Dar todo apoio. Pastor, uma das coisas que eu vou comentar aqui, talvez que eu saiba, que tenho acompanhado os trabalhos aí, vou ser o primeiro jornalista que eu vou colocar isso em aberto, né? Porque não se fala isso. Entre as pesquisas que eu tenho notado, eu conheço várias instituições pelo mundo afora, né? Que eu já viajei em vários lugares, a Remar, não sei se eu vou falar, Remar Internacional. Existem várias instituições que eu conheço por amizade, porque eu montei estudo, trabalhei também. E uma das coisas que é provada, o governo tem instituição para tratamento. Só que ela trata assim, quimicamente, ou seja, coloca remédio em cima de remédio e vai num tratamento químico.
No caso das instituições religiosas, no caso da cristã, que tem maior sucesso, por incrível que pareça, ninguém fala isso, porque o dia que o governo falar isso, ela tem que apoiar, ela tem que sustentar, ela tem que ajudar financeiramente. Muita verba deveria vir para instituições que trabalham com toxicômano. E aí existem essas mídias tendenciosas que falam contra, porque faz isso, faz aquilo, tem casos e casos, né? Mas um do percentual mais forte que tem é no meio evangélico. Creio eu, quero saber com o senhor, na situação, que, veja bem, existe um versículo da palavra de Deus que diz que quando a pessoa é liberta, sai um espírito, se ela não preenche, volta, se ela vai sozinha, ou seja, se ela fica sozinha, ela não preenche aquele espaço, volta para ela 7 outros espíritos piores. Então, baseado nesta palavra, eu creio o seguinte: a libertação pode haver até do governo, mas a manutenção desse tratamento é somente quando Cristo está no coração. Exatamente. Tanto é que as instituições, como o doutor falou sobre alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos, tudo ele fala como uma religião. Só que uma religião sem base, sem fundamento muitas vezes. Sociológica e outras coisas mais. E a evangélica não, baseia na Bíblia Sagrada, não é isso? Exatamente. Como é que vocês tratam essa parte espiritual lá das pessoas, quando chegam lá, estão na droga, e aí entram em depressão e tudo mais, aí tem a parte psicológica, mas tem a parte espiritual que completa. Como é que vocês tratam isso? Nós temos estudos na palavra de Deus, focando principalmente essa área da libertação, como que a pessoa pode encontrar a libertação, citando personagens bíblicos, que foram libertos, que foram transformados, e temos um período também que nós oramos pelas pessoas, e focando realmente Deus como o Senhor Jesus Cristo como libertador, Então esse é o nosso foco ali. O tratamento é bíblico, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nós ministramos estudos, igual, por exemplo, na segunda-feira eu estou ministrando estudos sobre a vida de Cristo, falando ali de pessoas que foram libertas, pessoas que foram transformadas, pessoas que estavam cativas, como é o caso do que está viciado numa droga. E ele tem consciência disso, que ele está preso, ele tem consciência disso. Sim. Agora, falando um pouquinho da instituição, o nome da casa é? Associação Nova Vida. Nova Vida. Como é que é feito? Conta um pouquinho da Nova Vida como trabalho. Por exemplo, uma pessoa quer ser internada lá, Ela paga alguma coisa? Como é que é feito isso? A gente cobra, assim, um valor, vamos dizer, até irrisório, em torno de R$400. Aí para dar comida, casa, tratamento, sim, cuidado, tudo, banho. Sim. E também aí, o que nós fazemos? Nós temos a igreja que contribui com alimento, Temos uma caixa lá, todo domingo, o pessoal está trazendo contribuições de alimento para ajudar a casa, E temos pessoas voluntárias que às vezes mandam uma oferta, manda alimento, cesta básica, A casa fica aqui em Jacutinga? Sim. Aonde? Ela está perto ali do DJ, uma chácara chamada El Shaddai, um pouco antes, do DJ. Se não me engano, acho que o terceiro sítio, você entra à esquerda, e já está o nome ali, na estrada você vai ver o nome já. O nome. Associação Nova Vida. Nova Vida. E depois, chegando na entrada, vai estar o nome também da... Então, quer dizer, os R$400 realmente não dá para sobreviver. Porque uma pessoa, se ela ganhar R$400, tentar viver com R$400, em qualquer lugar é praticamente impossível, mas tem um montante, mas todos tem aqueles que comem muito, tem aqueles que comem pouco, tem o gasto, tem o cuidado, de repente... E isso é uma obra de caridade, ou seja, ela não recebe subsídio do governo. Não. Então é totalmente autônoma. O local é alugado, Olha, tem um aluguel, tem a luz ainda, água, tem todos os impostos e tudo mais. Alimento, Então, se a pessoa quiser, a pessoa está assistindo nosso programa, aonde ela estiver, ela gostaria de conhecer, gostaria de apoiar, como é que ela vai fazer, como é que ela pode encontrar? Vamos dizer que ela não é de Jacutinga, ela é de outro lugar, ela tem uma cesta básica todo mês que ela recebe, ou então ela tem acesso, eu conheci pessoas que recebia, tinha empresas, ela conseguiu fazer um acordo com a pequena empresa dela que todos os funcionários doassem a cesta básica para uma instituição. Conheço várias empresas que fazem isso. Supermercados fazem isso em São Paulo, de doar uma parte do seu extra
para alguma instituição. Como é que ela pode fazer com a instituição Nova Vida? Precisava, no caso, entrar em contato com a gente. Telefone? Aí agora... Tá, então vamos lá, vamos deixar assim. O telefone você pode encontrar aí embaixo, todos os detalhes, toda a informação. Mas a casa precisa, como é que ela recebe esse apoio? Ela pode entrar em contato e falar, eu queria conhecer e tudo mais. Ela pode ser feita visitas? Sim, pode sim. Qualquer dia da semana? Aí agenda o horário, né? Agenda o horário para poder visitar. Fica aqui em Jacutinga? Sim. Então, você que está vendo aí, certamente a gente já fez aqui na TV Jacutinga algumas campanhas e tem tido sucesso, graças a Deus, com a menina uma cidade vizinha e tudo mais, muitas pessoas procuraram. E a pessoa que assiste a TV Jacutinga, acompanha nossos programas aqui, da programação, tem um coração bom, tem um coração de apoiar. Nós queremos incentivar você também a fazer parte. O que adianta viver essa vida, a juntar riquezas e morrer com elas, né? Mas poder ver a alegria de um coração, uma pessoa liberta, ajudar uma criança ou ajudar um adulto a se libertar dessa desgraça aqui, né? Que se fosse bom não chamaria droga, né, pastor? Não é isso? É verdade. Então, você pode estar perto. Então, deixa esse finalzinho para você dar uma palavra aos nossos telespectadores. O que nós temos que dizer, né, nossa missão realmente estamos para servir, né, o povo aqui de Jacutinga, da região, em questão esse mal que infelizmente tem atingido as vidas, né, os lares, e nós cremos que realmente na pessoa do Senhor Jesus está a resposta, né? Jesus Cristo veio para salvar, Jesus Cristo veio para libertar, e é só realmente a pessoa buscar, né? Então é a nossa filosofia, é o nosso propósito, a nossa missão, né? Não temos somente a casa, temos a igreja também, onde nós pregamos a palavra de Deus, e estamos aí e contando aí com o seu apoio também, qualquer apoio que queira nos dar em relação à casa é bem-vindo, né? E eu agradeço essa oportunidade, né? Poder estar então, aqui. voltamos para a nossa programação normal. E para encerrar, vamos assistir mais um programa da ONU News com as últimas novidades do mundo. Olá, como vai? Está começando mais um Destaque ONU News diretamente da sede das Nações Unidas em Nova York. Eu sou Edgar Júnior. Vamos iniciar o destaque marcando o Dia Mundial da Hepatite, este 28 de julho. A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou que 28 países registram aproximadamente 70% dos casos de hepatite no mundo, e o Brasil está entre essas nações. Segundo a agência da ONU, estão ganhando força as ações adotadas pelos governos para erradicar a doença. O tema escolhido este ano pela organização é justamente eliminar a hepatite, com foco em esforços de mobilização para acabar com o problema de acordo com os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Segundo dados da OMS, 325 milhões de pessoas sofriam de hepatite em todo o mundo em 2015. O número de mortes globais causadas pela doença chegou a 1.300.000 no mesmo ano. No Brasil, a hepatite C mata 12 pessoas por dia. Cerca de 1.700.000 pessoas são infectadas com hepatite B e C todos os anos no país. A OMS afirma que, no caso da hepatite C, 95% das pessoas infectadas podem ser curadas totalmente através de tratamentos de saúde num prazo de 2 a 3 meses. E ainda falando de saúde, a ONU está apoiando a Somália na organização de uma campanha nacional de vacinação contra o sarampo pela segunda vez este ano. A iniciativa, que vai começar em novembro, deve atingir mais de 4 milhões de crianças de idades entre 6 meses e 10 anos. O surto atual no país registra 14 mil casos de janeiro a julho e é considerado o pior dos últimos 13 anos. Já no Iêmen, como você pode acompanhar pelas imagens, o problema é a epidemia de cólera. Os chefes de 3 agências da ONU, Unicef, OMS e PMA, visitaram o país para avaliar de perto a situação. Em 3 meses, foram registrados 400 mil casos suspeitos de cólera e quase 2 mil pessoas morreram por causa da doença. Segundo eles, o país está à beira da fome, com 60% da população sem saber de onde virá a próxima refeição. Aproximadamente 2 milhões de crianças estão desnutridas. Para a ONU, esse é um círculo vicioso, porque a desnutrição torna essas crianças mais suscetíveis ao cólera e, ao mesmo tempo, a doença gera mais desnutrição. Os chefes das agências da ONU disseram que, apesar da situação difícil, há esperança.
mais de 99% das pessoas que estão doentes, suspeitas de terem contraído cólera e com acesso aos serviços de saúde, estão sobrevivendo. O assunto agora é a situação humanitária na Síria. O Conselho de Segurança das Nações Unidas realizou uma reunião especial para discutir o problema. Até 50 mil civis permanecem presos na cidade de Raqqa. De Amman, na Jordânia, a secretária-geral assistente da ONU para Assuntos Humanitários, Ursula Müller, falou sobre sua visita ao campo de refugiados de Azraq, o segundo maior do país. Cerca de 35 mil refugiados sírios vivem no local, muitos há anos, e a maioria mulheres e crianças. Cerca de 25% vieram da cidade de Alepo. A vice-chefe do OCHA disse ao Conselho que, embora a violência continue diminuindo em algumas áreas, desde o acordo fechado em maio, a situação humanitária e de proteção permanecem extremamente difíceis para civis em muitas partes do país. Agora aqui no Destaque, é a sua vez de participar da nossa interatividade. Bom, no Facebook chegamos a 52 mil likes. É muito bom, olha, mas muito bom mesmo ter você participando, incentivando e perguntando também sobre o nosso trabalho. Compartilhem nossos vídeos, entrevistas e reportagens e, olha, vamos crescer juntos. No Twitter, nosso post sobre o Dia Mundial da Hepatite está chamando muita atenção. Vá lá e confira. E com isso chegamos ao fim de mais um Destaque ONU News. Um abraço para todos que estão seguindo a gente aqui no mundo inteiro e especialmente para quem está em Montreal, no Canadá, e em Santiago, Cabo Verde. Um bom fim de semana. Em tempo ainda eu quero falar sobre a programação aqui em Jacutinga. No dia 27, passou já, dia 3/8, dia 10/8, está tendo uma programação, às quinta-feiras, são 3 quinta-feiras na Assembleia de Deus, ali na igreja do pastor Marcos Mendes, e você pode participar. No dia 3 agora vai ter o pastor Davi Santos, no dia 10/8 vai ter o pastor Lucas Rodrigues, e você pode participar às 19h30. A Rua Afonso Pena, número 277, aqui no centro de Jacutinga. E você, as igrejas que têm evento, que têm seu cartaz, mande pra gente divulgar na nossa programação. E eu quero agradecer a você que tem assistido, tem acompanhado o nosso programa. O objetivo do nosso programa é trazer sempre informação no mundo para Jacutinga, para saber das últimas novidades mundiais. Traremos assuntos polêmicos aqui, informações, entrevistas com pessoas. No próximo programa estaremos falando sobre Baleia Azul e fazendo entrevista com o pessoal do CRAS aqui de Jacutinga e outras instituições. Vamos saber como é que esse movimento está acontecendo entre os jovens e está matando tantos jovens no Brasil. Além do mais, houve 3 casos aqui em Jacutinga que iremos comentar no próximo programa. E você pode mandar suas perguntas para o nosso programa. Lembrando que o nosso programa vai às terças e quintas ao meio-dia. E você pode assistir os programas anteriores no nosso Facebook da TV Jacutinga ou então no blog que está aqui embaixo do programa do Jornal Comunicadores Sem Fronteiras. E eu quero agradecer a participação da ONU, os informes que temos recebido e nós somos autorizados a repassar esse material que está pela internet e também vamos trazer sempre informações para você ficar bem informado. Lembre-se que o site Jornalismo Gospel contém sempre de 10 a 15 matérias de segunda a sexta diariamente de tudo o que acontece no mundo que influencia a igreja e o corpo de Cristo. Esse é o Ministério Comunicadores Sem Fronteiras. O objetivo de informar ao mundo do que acontece para alertar quanto à vinda de Cristo. Então a palavra de Deus diz que olhar o tempo e verá o tempo quando chegar a vinda de Cristo. Então nosso site republica notícias para que você possa estar informado, centraliza, filtra as notícias para que você possa estar informado sempre do que acontece pelo Brasil e mundo. Você pode ler diariamente no site jornalismogospel.com.br. E até o nosso próximo programa, Jornal Comunicadores Sem Fronteiras. Até a próxima.